Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que nós vamos aprender hoje na aula, professor? Nós iremos ver sobre o conceito de redes de computadores, beleza? O que seria a rede, como que ela é formada e como que se funciona uma rede de computadores, beleza? Então, vamos lá entender o conceito. Galera, redes de computadores nada mais é do que um conjunto de hardware e software que permite estabelecer comunicação entre dispositivos de redes. Eu quero que vocês gravem apenas duas palavras, tá? Primeiro, tá? Que uma rede, ela faz a comunicação, né? Para isso que ela serve. E segundo, que ela comunica dispositivos de redes. Tá? Ah, professor, mas não é redes de computadores? Vamos fazer uma analogia bem tranquilo. Hoje, um celular conecta a uma rede, um tablet conecta a uma rede, um carro conecta a uma rede, um servidor conecta a uma rede, um desktop conecta a uma rede. Então, tudo isso é chamado de dispositivos de redes. Então, a gente não pode falar somente que um computador conecta a uma rede, correto? E aí, outra coisa que eu quero que vocês entendam, que estão caindo muito em questões de concurso público, né? Eles não estão perguntando somente qual é o conceito de redes de computadores. Eles estão perguntando também qual que é a finalidade. E a finalidade, gravem somente uma palavra: compartilhar. Essa é a finalidade de uma rede de computador. Ah, professor, mas o que seria o compartilhar? A gente vai compartilhar pastas, nós podemos compartilhar arquivos, nós podemos compartilhar também softwares, né, aplicações em si, e também podemos compartilhar hardware, como por exemplo impressoras, né? Então, tudo isso a gente consegue através de uma rede de computadores, beleza? Então, entendemos o conceito de rede de computadores, que serve para a comunicação entre dispositivos. Verificamos que a finalidade em si é compartilhar, beleza? Então, vamos aprofundar sobre o assunto, tá? Bom, gente, vamos aprofundar. Rede de computadores, ela trabalha, né, baseada em protocolo. Para que você consiga entender protocolo, para não fique algo muito técnico que você não consiga compreender bacana, né? Eu vou dar uma analogia que é bem interessante. Bom, nós somos seres humanos e a gente tem que seguir leis, né? E aí, pensando no Brasil, nós temos que seguir leis que regulamentam, né, o que nós podemos e o que não podemos fazer. Os computadores e os dispositivos de rede é a mesma coisa, né? Porque a gente vive na era digital, sim, mas existem regras a ser seguidas. Então, protocolo nada mais é do que um conjunto de regras, né, que permite o uso das redes de computadores, né? Falando tecnicamente, como que cai em concurso público? Cai o seguinte: protocolos podem ser considerados como uma linguagem em que todos os computadores conseguem compreender? Verdadeiro. É isso que seria um protocolo. Beleza? Entendemos então que seria um conjunto de regras, né? E aí vamos pensar no mesmo exemplo que eu citei para vocês sobre a sociedade, né? Nós brasileiros, né? Nós temos que seguir um conjunto de regras que é como se fosse algo maior, né? Que se chama Constituição Federal. Então, os artigos, né, da Constituição Federal é como se fossem as maiores leis, né, do nosso país, né? Que essas leis, elas são maiores que as leis estaduais e as leis municipais, correto? E aí, por que eu estou falando isso? Porque na utilização de computadores, né, quando se fala no assunto de rede de computadores, existe também um conjunto de redes maiores, que é chamado de TCP/IP. Então, o TCP/IP nada mais é como se fosse a Constituição Federal. É um conjunto de protocolos. E que conjunto de protocolos são esses, professor João Kleber? São um conjunto de protocolos que regulamentam a transmissão entre dispositivos. Então, o que significa TCP/IP? Protocolo de controle de transmissão. Ah, e o que significa IP? Professor, IP significa um protocolo de interconexão. Então, o TCP/IP, o que ele faz? Ele identifica o dispositivo na rede e ele faz o controle das informações, tanto de envio e tanto de recebimento. Beleza? Então, conseguimos compreender o conceito, conseguimos compreender o funcionamento. Beleza? Vamos responder uma questão para vocês entenderem como que eles estão cobrando, tá? Bom, essa questão caiu na Polícia Civil, né, do Acre para o cargo de perito, né? A banca examinadora foi a FUNCAB e ele cobra o seguinte, galera: a principal família de protocolos
que permite a operação de uma intranet ou internet é a do, vamos lá, internet, né? Precisa de uma rede de computadores para estabelecer comunicação. Então isso aí você já consegue entender que está adequado, né? E aí essa questão é interessante porque aqui não tem eliminação por habilidade de erro. Aqui você tem que entender o conceito completamente. E a gente viu que o seguinte, quem que é a família de protocolos? Quem que é a Constituição Federal, né? Falando dessa forma, na rede de computadores? É a família TCP/IP. Então, resposta correta seria A, né? Então, vimos aí que precisamos saber o conceito de rede de computadores e precisamos saber também como que se dá, né, a sua legislação, como é que é o funcionamento em si. Beleza? Vamos para outra forma, outros tópicos sobre rede de computadores, né? E aí, esse tópico seria sobre identificação dos dispositivos. Lembrando, né? Eu não coloquei aqui computadores porque existem vários dispositivos, tais como celular, tablets, notebooks, todos eles conectam uma rede. Então, eu não posso apenas colocar um computador. Beleza? E existem 3 formas de você identificar um dispositivo na rede. Da mesma forma que eu posso identificar você que está me vendo agora pelo seu nome, pelo seu CPF e pelo seu RG, os computadores também podem ter várias nomenclaturas para fazer a sua identificação. E quais nomenclaturas são essas? As nomenclaturas são o seguinte: hostname, eu posso identificar pelo IP ou eu posso identificar pelo MAC address, tá? Ah, professor João Kleber, por que você é chato e coloca só palavras em inglês? Porque, infelizmente, bancas tais como CESP, tais como FCC, tais como FGB, cobram em inglês. Então, vocês têm que estar preparados, né? Claro que eu vou falar também como que poderia ser cobrado em português, tá? Então, o que seria hostname? Hostname é como se fosse o nome da máquina. Por exemplo, todo dispositivo tem um nome da máquina. Quer ver um exemplo? Você tem um smartphone, correto? Quando você tem um smartphone, você pode fazer uma ancoragem ou você pode enviar um arquivo sobre Bluetooth e aí você coloca o nome que você gosta no seu aparelho, porque ele padrão vem com o nome, né? Vamos supor que você tem um celular Samsung e vai vir o nome Samsung e o modelo dele, né? Ah, mas eu não quero que seja Samsung, eu quero que seja João Kleber. Eu vou lá, altero o hostname do computador. Beleza? Então o hostname é o nome da máquina. E eu trouxe para você o seguinte, ó, o nome do computador do professor João é João-Node, né? Então isso é uma forma de identificar um dispositivo na rede. Segunda forma, pelo endereço IP. Tá? O endereço IP é algo lógico, né? Assim como o nome da máquina também é algo lógico, tá? O que é algo lógico? Você consegue visualizar o nome, você não consegue tocar, por exemplo, né? Você, por exemplo, pode alterar o nome, a nomenclatura do jeito que você quiser, né? E aí, uma coisa interessante, por exemplo, eu não quero mais João Kleber, eu quero colocar, por exemplo, LAC Concursos, eu posso? Eu posso alterar o meu hostname. Eu posso alterar o meu IP também, professor João Kleber? Pode. Por exemplo, um tal momento seria 192.168.1.1, em outro tal momento poderia ser 1.2 e assim por em diante, tá? Então, o IP quanto o hostname podem ser alterados, tá? Uma coisa importante que estão cobrando agora em questão de concurso público, tá? Sobre a questão das versões. Professor João Kleber, o que seriam essas versões? Hoje, atualmente, nós trabalhamos com 2 versões de IP, né? Lembrando que IP é um protocolo de interconexão, né? Que versões são essas? Nós temos a IPv4 e nós temos a IPv6. Professor, por que nós trabalhamos com 2 tipos de IP? Porque é o seguinte, gente, no final de 2013, acabou os números de IP. E aí o que acontece quando acaba o número de IP? Simplesmente não poderia mais colocar dispositivos na rede. Significa o seguinte: todo mundo já tem um IP. Acabou, você não pode comprar um outro celular. Por quê? Porque ele gera um IP e não tem mais IP disponível. Então, por isso, né, que criaram uma nova nomenclatura chamada de IPv6, tá? Esse IPv6, né, ele é baseado em hexadecimal, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que assistiram aí parte dessa aula, né? Uma aula top de linha, uma aula do LAC Concursos. Convido vocês a conhecer nossa proposta pedagógica para o nosso curso, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico
para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período, você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza que cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.